com amor ao Criador. Nesse estado, então, o que vai importar é a reza que nós fazemos. A reza, olha, preste atenção, a reza é simplesmente para consertar o Cristo. Por que a reza é somente para consertar o Cristo? Porque nós estamos aqui para uma missão. E, independentemente do que a gente acha ou não, convinham os processos da missão. A gente pode observar que, independentemente de qualquer coisa, mesmo muitas vezes a gente estando na religião ou fazendo certos atos, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Por quê? Existe um tribunal. Nada pode chegar a esse mundo se não for através desse sistema aqui. Ó. Todo mundo vai receber o que precisa receber, sem colocar nem pôr. Então, quando as pessoas elas perdem tempo pedindo isso, pedindo aquilo, que isso vai dar certo, que agora vai, que agora é isso, que Deus vai fortalecer, elas estão esquecendo que já está tudo predestinado, já está tudo dentro de uma predefinição do Eterno. O que acontece agora é que ela tem que entender esse processo e ela tem que espelhar para cima através agora desse estado de grandeza, que é pedir ao Eterno a correção do vaso. Enquanto não há a correção do vaso, que é o que cada ser humano não é consertado, o que vai acontecer? Não vai haver retificação na humanidade. Não tem retificação. Aqui a gente tem a nossa bonequinha, né? Tá vendo? O Joe, né? Ela tá com muito ego, ó. Ela se acha muito, então ela recebe só para si, tá vendo? E aí ela não está retificando. Por mais emocional que seja a situação, por mais espiritual que você acha que seja a situação, enquanto se está nesse nível de recepção, não se ligou, não ficamos ligados aos mundos espirituais. Quer dizer que o eterno ele é pura doação. Né? E se nós não ficarmos em ligação com a doação, não pedirmos para a Shem consertar o CRI, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai pensar que pode estar consertando esse CRI, mas não está. E aí toda a Torá vai falar somente disso, tá vendo? O eu, do nosso eu, que não consegue chegar aos níveis superiores. Por que não consegue? Porque sempre está pensando em si mesmo, sempre recebe para si mesmo. Então se acha, às vezes, muitas vezes, mais especial que o seu próximo, usa o próximo, porque o que nós fazemos é isso aqui, ó. Usamos o próximo no nosso dia a dia, né? Um sistema de que estamos... Muitas pessoas que têm condições financeiras, eu estou ajudando, ou até mesmo alguém que está debaixo da nossa tutela, a gente sempre bota essa pessoa abaixo de nós e recebemos para nós mesmos, né? Ou seja, é assim que funciona, tá vendo? Nós temos que mudar essa imagem aqui, essas imagens, e aí a gente tem que não receber para nós mesmos para mudar a tela aqui. Esse estado de pequenez, ele não tem os mundos superiores envolvidos, ele tem apenas o ego envolvido. Quando chega, então, que a pessoa vai chegar nesse nível de Gadilut, grandeza e maturidade, então ela vai começar a pedir a Deus que ele crie esse Thor é exatamente um escudo anti-recepção. Então, a pessoa ela cria um estudo, ela começa a pensar nas suas emoções, ela começa a pensar nos seus projetos, e aí ela cria um escudo, né? E cria uma tela também, como a gente já viu. Esse escudo, ele defende você de receber para si mesmo. Ou seja, nós temos aquela coisa, né, que quando a gente recebe algo, a gente fica muito feliz, enfim. Então, vamos lá. Não é que você não possa receber, mas você vai começar a restringir essa questão e vai botar um porquê de receber isso. Vai trazer uma sinceridade para essa recepção. Então, você vai estar recebendo agora com altruísmo, ou seja, por amor ao próximo, para também ser do próximo, né?
está sobre o seu poder, mas isso você vai usar na sua missão anti-egoísta, ou seja, anti de egoísmo, porque a gente sempre tem um padrão de receber ou fazer alguma coisa sempre para receber de volta, né? Não pode ser assim. Você cria esse escudo e aí dentro desse escudo aqui, ó, essas recepções não vão passar, não vão chegar até você. Quando a gente vê a história de Bilã, a gente vê que ele não tinha esse escudo, né? Que o Eterno tinha falado para ele não ir, dependendo da quantidade de pessoas que estavam ali para chamar ele, e também a altura daquelas pessoas fizeram com que ele fosse lá para a missão para destruir Israel. Então, veja, não tem nada a ver com a destruição, guerra, essas coisas, isso não tem nada disso na Torá, nem que Israel tem que matar ninguém. Isso é tudo religião. Tá? Quando a gente vê essa guerra ali que está acontecendo, são guerras humanas, não tem nada a ver com Torá. As pessoas que estão fazendo aquelas guerras não tem nada a ver com Torá, também não tem a ver se é judeu ou não é judeu. E o Eterno falou que ou vocês seguirão essa lei, senão eu vou expulsar vocês do acampamento. Então, deixou de seguir a lei, deixou de seguir a Torá, não a Torá como a gente entende, mas uma Torá mais profunda. Então, o Eterno já tira a pessoa desse sistema, ela automaticamente ela vai sair desse sistema, tá vendo? Então, ela não fica, ela vai ter que criar esse Tor aqui, esse bloqueio. Aí sim, ela com esse bloqueio, ela vai conseguir avançar. Não existe de forma alguma nenhuma outra forma de fazer isso. Essa forma é somente abrindo mão de receber para si mesmo. Imagine só, a pessoa tem que chegar nesse nível e dentro desse nível ela vai então poder deixar esses desejos egoístas. Todos os desejos egoístas que estão dentro da pessoa vão sendo trabalhados pouco a pouco. Isso demora. E aí que entra esse pedido. Quando você faz o pedido de todo o coração, você reconhece que é toda recepção, você reconhece que realmente você tem que mudar. A maioria dos problemas que nós temos na vida, ou se não todos, é por causa desse ego. E aí você, então, começa a fazer essa reza para o Criador. Então, quer dizer, a reza que a gente vai fazer, ela vai ser praticamente o dia todo, porque o dia todo nós estamos em recepção e não estamos em doação. Nesse sentido, então, essas sefirotes, né, Sefirah Binah, Zerampim e Malhut, são reativadas. Então, veja, elas vão ser reativadas porque elas estavam no estado de dormência. Então, Binah, Zerampim e Malhut das pessoas, elas são reativadas e o Partsuf vai recuperar todos os 5 quelins, as 5 partes. A gente sabe que a árvore sefirótica, como a gente sempre tem falado, ela está dividida em 5 partes. A primeira parte vai ser Keter, a terceira parte é Binah. Cada uma dessas partes, elas representam um mundo, né? Veja, o mundo estava desativado, eles estavam desativados, e Malhut ele estava sozinho aqui. Então, eu vou ter que ativar essas 3 partes do mundo superior para que ela se ligue a essa parte inferior e então ela comece a receber essa força contra o desejo egoísmo, o egoísta. Então, tudo o que vai ser de errado na minha vida vai ser o que a maioria das pessoas fazem. Eu quero. Não é que a pessoa vai estancar os seus sonhos, as suas realizações, mas ela tem que procurar colocar desejos altruístas dentro desses desejos. Agora, esses desejos eles vão ter que ser mais inteiros para um bem que tenha realmente um amor, que seja realmente para o conserto e junção das almas. O que a gente tem hoje é que
ainda que muitas religiões, muitas pessoas preguem o amor ele é muito assim, o que é seu, o que é meu é meu. Não existe realmente uma divisão verdadeira. Então, esse é o sistema de Sodoma e Gomorra. Na Cabala não é assim. Na Cabala nós reconhecemos que todas as coisas pertencem a todos. É lógico que a gente tem algo que vai ser administrado por nós. A gente precisa do essencial para sobreviver. Mas aquilo que a gente não precisa, a gente vai botar em benefício do nosso próximo. A gente só usa aquilo que é necessário para a nossa própria sobrevivência. Mesmo que a gente tenha muita condição financeira, muito dinheiro para poder ajudar, principalmente na Cabalá, na divulgação e na ajuda das almas, criar centros de estudo de Cabalá, material, poder ter material, enfim, a gente vai ter esse dinheiro, é necessário, não é mais simplesmente para ajudar as questões mais espirituais, e não para ter o dinheiro para mostrar que a gente tem condições disso ou daquilo, ou simplesmente somente para um conforto pessoal. Não pode haver isso dentro da Torá. Muito bem. Então, com isso, né, HP, que a gente sabe, mais uma vez, que HP representa Rohemá, Enai, Ozen, que é Biná, perdão. Ozen, que é Biná, que representa os ouvidos. Rotem, que é Zerampim, que representa o nariz. E Pei, que é a boca. Então, esse sistema HP, que são essas sefirotes, né? Biná, como a gente viu, Biná, aqui está o HP, tá vendo? Ó? Biná, e aí o Biná vai ser os ouvidos, exatamente porque é o local que se ouve, né? Aqui já vai ser o nariz, vai ser onde se respira, né? Onde sente-se o cheiro. E aqui P, boca, é onde nós pedimos. Então, a partir desse momento nós pedimos, aqui vai ser cheirado. Lembra que na Torá fala várias vezes que o pecado do povo não chegou às narinas do Eterno, e que tinha, né? Tinha um odor. Na verdade, isso não é literal, isso é uma questão do desenvolvimento da alma do homem. Então, o cheiro até que chega nos ouvidos, está vendo? E aí, também esses sistemas são internos do homem, que vai chegar a questão do próprio olho, dos olhos, né? E da própria testa, que é o Gálgata. Mas tudo isso são sistemas espirituais. Então, como a pessoa ela começa a fazer esses concertos desses 5 quelins, né? São 5 mundos diferentes, a partes, a letra Yud desaparece da palavra vir, como nós falamos, e volta a ser or, luz. Essa luz é a luz de doação, não tem nada a ver com a luz de amor, não é a luz de recepção, é a luz de doação. Nesse estado, todas as 5 luzes, que são chamadas, como a gente viu em outra aula, Neranhai, né? Nefshirua, Neshama, Hayá e Eridá, preenche o particúpio da letra Mi, da palavra Mi. Se unem na palavra ele, então a gente tem aqui a palavra Mi, tá vendo? Eles vão... Aqui, a gente vê lá de cima vindo para baixo, não é Elohim, daqui para cima é Elohim, então é Mi. Tem essa primeira parte aqui da descida e da subida. Essa parte Mi vai se juntar com essa parte de baixo, ele, e aí então a gente começa o processo, né? E formando o nome do Criador Elohim. Esse estado tem o nome de Gadilut, que é grandeza e maturidade. Todo o sistema que vai ser usado aqui, ele é um sistema necessário, quer dizer, não é que teve a criação Beit, onde há restrição, e essa restrição foi ruim, não. Essa restrição
ela me deu um entendimento, após eu estudar, que eu tenho agora que construir esses mundos. Esses mundos são construídos com rezas, com pedidos, com vontade de ser altruísta como o Criador é, porque nós somos 100% egoístas. Total egoísmo é o que habita na nossa internalidade. Então, quando a gente começa a ascender nessa doação, se a gente começa a entender que o Eterno é doador e que nós temos que ser doador, logo a gente não fica muito agarrado às coisas materiais. A gente entende que tudo que está na nossa mão a gente vai usar como instrumento para ajudar o nosso próximo. E é o próprio Eterno que vai trazer esse próximo. Esse próximo pode ser uma pessoa que vai bater na sua porta. Não precisa você sair procurando ninguém para ajudar, porque o Eterno vai mandar. A não ser que esteja no masal da pessoa fazer essa coisa. Mas então as pessoas vão se chegar. A pessoa pode também fazer benefícios para a sua alma, comprar livros, para estudar mais, para compreender mais, para que ela possa se preparar quando chegar as pessoas, ela poder ajudar essas pessoas. E entender também o masal das outras pessoas. Muitas vezes a pessoa está num estado menor de consciência. Então a pessoa ela vai estar numa religião porque ela está num estado de recepção. Nesse estado de recepção, a gente tem que entender a pessoa, a gente tem que saber que ela não está no nível que a Torá fala, mas que ela está dentro de um processo de catinute e que mais na frente ela vai conseguir, né? Se for a meta da vida dela, ela vai conseguir ligar a sua alma acima. A Cabala, ela é muito simples em algumas partes, mas em outras partes ela é muito complicada. Porque a Cabala, ela fala que quem não construir essa alma acima, essa alma de doação, não se pegar esses níveis superiores, essa pessoa não tem alma. E esses desejos vão ser definidos como algumas coisas no nosso mundo, que vai confundir a gente com as questões da Torá. Por exemplo, quando se fala em mundo mineral, mundo vegetal, mundo animal, mundo humano e mundo angelical. São 3 mundos, são 5 mundos, perdão. O mundo mais inferior vai ser esse mundo mineral, ou seja, as paredes, as pedras, todo mineral eles estão estáticos e eles não conseguem interagir com o meio que eles vivem. O vegetal ele já lida melhor, ele participa mais, ele serve de alimento, trabalha com a oxigenação do mundo, etc. Então ele já participa mais. O animal ele já se movimenta, o animal ele então está mais enganjado dentro das questões do nosso mundo. Cada vez que essa responsabilidade dentro desses mundos vão crescendo, mineral, vegetal, animal, humano e angelical, isso também quer dizer que os julgamentos e a responsabilidade com o próximo são maior. Já no mundo animal, a gente vê uma questão séria. O animal, dificilmente, ele mata se não for por algo, se não for para alimentação, ou treinamento de outro animal, um filhote. Eles só pegam aquilo que é necessário da natureza. Eles não precisam pegar nada mais do que do que é necessário. Então, existe uma brincadeira que os sábios falam: o que adianta você dar um champanhe para um cavalo? Isso se lida também com as questões de quando nós queremos receber mais daquilo que é necessário. Então, pergunto, o que adianta um cavalo com a champanhe? Para ele não serve para nada. Para um cabalista, ele realmente está envolvido com a Torá, essas questões não servem para nada. Questões mais egoísticas não servem para nada. Não é isso que vai trazer a felicidade para o cabalista, aquele que está buscando os mundos espirituais, mas sim a agregação com esses mundos espirituais, se transformar em luz, em amor, em verdade, em doação, entender a dor do outro, buscar ajudar sempre que der para a gente ajudar.
É lógico que isso não quer dizer que a gente vai suportar o outro que não quer ser amado. A gente ama, mas talvez ame até de longe. Você não deve manter nada que te faz mal, nada que te bote para baixo. Então, a única forma de você se desvencilhar dessas pessoas que te fazem mal é se afastar delas, seja elas quem for. Se elas forem mexer com a sua espiritualidade, você tem que se afastar delas. Ou elas te jogam para baixo, elas te jogam num nível muito baixo, porque o nível de consciência delas está baixo. E aí, então, é necessário que você se afaste dessas pessoas. Então, nós nos afastamos dos alunos que realmente não querem estudar essa Kabbalah, não querem entender. Então, não vamos ter raiva do aluno, lógico que não, mas vamos fazer o aluno entender que não tem um porquê nós continuarmos junto com o aluno se ele não quiser estudar Kabbalah. Né? A meta do mundo é essa, a gente tem que passar essa meta para o aluno. Olha, amar, a gente ama, mas a questão aqui é exatamente se você vai evoluir com a sua alma ou não. Não é um sistema de, como eu posso colocar, de que não seja de misericórdia, é um sistema de misericórdia, mas é um sistema de misericórdia para aqueles que querem realmente estudar, que querem crescer, que querem chegar nessa meta. Né? E não vão ser todos, porque a gente vai ver que, nós iremos ver, né, se é um termo mais exato, que as pessoas estão em recepção, e elas vão querer continuar em recepção. Por exemplo, depois que você muda o seu conceito do que é Torá, você muda muita coisa. Antigamente eu era sionista, vocês eram sionistas, então acredito que não são mais a entender o que sionismo é um sistema político, não tem nada a ver com Torá. Então, quando acontece aquelas guerras lá, que os muçulmanos jogam pedra, ou atiram uma bomba, tal, aquele sistema todo que a gente vê lá em Israel, então a gente está falando que eles estão atacando. E aí Israel, quando ataca, ataca com mísseis. É complicado. São tiros de fuzis, crianças morrem, aquelas bombas caem em prédios, matam crianças, etc. Aí vem uma pessoa e fala assim, olha, Israel está só se defendendo. Né? A ação, a ação é desproporcional a outra questão, sendo que lá atrás foi aquele povo que estava ali habitando. Aí é que entra a confusão da terra de Israel, a terra de Israel que é aqui, a terra de Israel que é no outro plano. E se isso está acontecendo, as pessoas ficam, porque Deus vai defender Israel? Não, não vai. Se está acontecendo é porque houve um julgamento. Está havendo falta esse entendimento de Kabbalah. Nossos sábios falam que existe essa briga porque Israel não ensinou Kabbalah para as nações. E aí o que acontece? Todo mundo que vai para Israel, eles vão para pedir. Eles não vão, poucos são que vão para agradecer. Como o Gianecchini, né? O Gianecchini, ele foi para agradecer. Ele teve um câncer, mesmo que ele tenha, no primeiro momento, o Eterno permitiu que ele fosse curado, ou não, ou ele tomou medicamento, enfim, Deus deu mais tempo de vida. Não tem nada que aconteça nesse mundo que não seja Hashem. E aí ele foi agradecer. Né? O agradecimento por mais vida nesse mundo depende para que sentido se tem essa vida. Essa vida ela pode acontecer simplesmente para você viver e não cumprir nenhuma missão. Então não tem sentido. Então o sentido é que você esteja aqui para fazer essa ligação, para você entender essas questões mais profundas. Então, dentro dessas questões, a gente vai ter o quê? Primeiro, a nossa personalidade. Né? Essa personalidade que vai estar sempre envolvida nessa questão de recepção. Então, nós vamos ter sempre desculpas para as nossas ações, e dentro dessas ações é porque a gente faz ou não faz, isso não importa nada para Kabbalah.
A única coisa que importa é a mesma reza de Abraham. E Abraham, ele estava olhando para Sodoma e Gomorra e ele foi levantar uma argumentação e ele falou: Hashem, eu vou destruir esse povo e se tiverem 50 sadiquim lá dentro, 50 justos, o senhor não poderia salvar esse povo? Sim, poderia. E aí vai se elaborando uma conversa de Abraham, um próprio Eterno, e a gente fica assim, caramba, Abraham é bonzinho. A gente já sabe que tudo é um sistema espiritual, né? Mas, na verdade, a ideia que Deus está trazendo ali é do próprio homem, num momento mais elevado, e esse homem é a própria representação de Adão que matou o mundo todo. Quem matou o mundo todo foi o desejo de receber, o desejo de ter, o desejo de querer receber coisas nesse mundo. Afasta o homem do mundo da alma. Perdão, gente. Afasta o homem do mundo da alma. O homem tem que retornar para o mundo da alma, tem que se tornar novamente em doação. Amar de verdade, construir pontes de amizade de verdade, o que ele não vai buscar, por exemplo, eu vou buscar pessoas que me amam. Não. É lógico que a gente tem o nosso grupo, a meta aqui é que todo mundo se ame profundamente. Né? Mais do que uma família, mas sim no nível da alma. Mas a gente também tem as pessoas que nós lidamos todos os dias, que não estão no nosso grupo. São pessoas que são nossos amigos, nossos parentes, colegas, o seu Manel da padaria, né? A pessoa que está lá no sacolão, no mercado. De uma certa forma, elas também fazem parte desse processo. Ainda que elas estejam no nível de recepção ou não, a gente não sabe, né? Quem sabe quem é cabalista nesse mundo hoje, às vezes a gente pode deparar com uma pessoa no comércio e aquela pessoa é um cabalista e a gente não sabe. Então, a ideia ali é que o mundo todo ele não esteja em recepção, mas em doação. Imagine se todo mundo recebesse para doar. Nós estaríamos com metade dos nossos problemas, na totalidade dos nossos problemas resolvidos. Porque as pessoas iam se ajudar, elas iam não só se ajudar na questão financeira, etc. Não, está falando de se ajudar espiritualmente. Uma alma se agregaria a outra e construiríamos de novo esse sistema que está destruído. Então, com isso tudo, o que eu percebo? Eu percebo que a luta ela é minha. Eu me agrego ao grupo e eu começo essa luta. Não é só no sistema de aprender, mas no sistema de evoluir espiritualmente, entender esses conceitos, amar mais profundamente, amar os animais, amar a natureza, amar o meu próximo. Às vezes eu vou falhar, lógico, isso é natural, é o processo que a gente passa cotidianamente, todos os dias, é um processo. E aí a gente vai vendo, né? Poxa, eu não amei fulano de tal, eu não amei tal animal, o meu ego foi superior, então eu tenho que consertar esse ego. Então, aí é que começa o trabalho. O ego ele foi exposto. O que o Eterno fez? Ele criou a situação. Ele criou o cenário. Ele vai mandar alguém chato para perto de você, alguém que vai falar alguma coisa, um ser que vai te tirar do seu centro e ele está te mostrando qual é o seu erro. O seu erro é esse aqui. Aí, se você vai entender esse erro, aí você vai falar, caramba, eu estou errada nisso, então eu tenho que rezar para Deus tirar isso de mim. Veja, porque tudo aquilo que não é amor, tudo aquilo que não é bom, é recepção própria. Quando a gente, então, só tem recepção própria, então a gente acaba se desligando desses mundos. Então, o Eterno, quando a gente está em doação, a gente quer doar, Deus ele vai mandar as pessoas para nos ajudar a cumprir isso. Só que se eu fico selecionando, tá, você eu ajudo, você eu não ajudo, você é mais especial, você é menos especial, eu estou selecionando aquilo que o Eterno mandou num todo para me ajudar. Eu não posso ficar assim, eu tenho que amar todas as pessoas. E se eu não amo,
Eu tenho que buscar argumentos dentro de mim porque eu não amo. Qual é a parte do meu ego que está fazendo eu amar mais um, menos outros? Porque não é isso que a Torá fala. Imagine os níveis de anjos que existem. A gente tem que amar todos os anjos. E temos que amar também todas as forças negativas, por incrível que pareça. Porque todas elas fazem parte da nossa retificação. Porque eu falo, não, essa parte negativa não vai participar na minha retificação. Então, eu não entendo que aquela parte negativa está dentro de mim, não está dentro do outro. Faz parte daquilo que o Todo-Poderoso Deus de Israel tem para a minha configuração. Então, a gente começa a adentrar nesse mundo de doação. Então, por exemplo, eu tenho que passar para vocês, não é por ego, pelo amor de Deus, não é. Então, veja, a gente sai na rua, a gente se preocupa com todo mundo se torna você. Então, a gente tem que amar de verdade. E amar de verdade é pessoal, é você que decide. Não é amar o que você seleciona, não é querer aquilo que é bonito para você, não é, sabe, fazer como em Sodoma e Gomorra, que só quem tinha condições, não. É falar para Hashem, eu sei que eu sou incapaz de amar, eu sei que, sabe, eu não vou poder fazer o que o Senhor faz, alimenta todas as pessoas, mas que eu possa ser um pouquinho participante disso, né? Que eu seja menos religioso e que eu seja mais amor, que eu seja mais verdadeiro, que eu seja menos, que eu selecione menos, que eu não escolha, olha, eu posso te ajudar porque você está um pouco menos sujo, ou porque você é mais consciente, o outro tem um problema de esquizofrenia, ou esse é verde, ou aquele... Não, eu tenho que amar um todo, porque tudo são criaturas do Eterno. Todas as criaturas, o feio, o bonito, o certo, o errado, o aleijado, tudo são. Até o Satã é uma criatura do Eterno. Tudo foi criado pelo nosso Rei. Então, veja, se eu absorvo isso e isso é criado através desse sistema, eu começo a rezar e peço a Deus, assim, faça-me ser igual ao Senhor, me ensine a amar o meu próximo. Quem é meu próximo? Só quem está aqui dentro da cabala? Não, todo ser humano. Me ensine, a Shem fala para a gente cuidar dos animais, me ensine a amar os animais, e esse amor vai existir naturalmente dentro de você. Você vai ser incapaz de ver uma coisa errada, uma coisa que está precisando da sua ajuda, e você vai passar direto. Por exemplo, você vai passar numa rua, você vai ver um carro com uma lanterna acesa, aí daqui a pouco você vai estar procurando, batendo no portão, pô, eu não vou querer ver o carro do cara, amanhã ele sai para trabalhar, a lanterna ligada, eu vou procurar aqui quem é o dono desse carro. Eu vejo um cachorro doente na rua, esse cachorro não é meu. Eu vou fingir. Não, eu vou lá numa casa dessa de animais, vou procurar. Poxa, tem um remédio aí, eu vi um animal assim, assim, assado. E aí, se a gente não consegue se aproximar do animal, a gente chega para Às vezes a gente vê pessoas muito boas botando um pratinho de comida, água, a gente dá para aquela pessoa aplicar, a gente está fazendo alguma coisa. O máximo, a gente está aqui para consertar o mundo à nossa volta. Porque se a gente conserta o mundo à nossa volta, se a gente ama, a gente conserta o mundo interno. A nossa internalidade ela vai ficando melhor. Então, também, a questão não é só a religião, a questão é se amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Então, eu abro mão dos meus argumentos, eu abro mão do que eu sou, e eu ouço a voz do todo. Eu ouço a voz de Hashem, que é o Todo-Poderoso de tudo. As pessoas estão procurando manifestações do Eterno a todo momento. Você tem manifestações do Eterno. A todo momento o Eterno vai mandar alguém para você cuidar, um sacrifício, um corbã. Só que quem está te ajudando é a pessoa que chega. Vocês estão entendendo como funciona? Não é a gente que ajuda ninguém, é o Eterno que ajuda a gente. Só que aquilo que a gente pensa que é um problema, porque muitas vezes as pessoas vão falar, você é muito bom, você é diferente. As pessoas falam, mas não é nós que somos diferentes. É que nós seguimos um Deus que é o único Deus e que é a via da doação. Ele doa todas as coisas para tudo, todos os dias, para todas as pessoas. A única coisa que ele pediu da gente, seja meu imitador.
e faça tudo para o meu bem, para o bem do Criador, para que ele, se sentindo bem, ele não se retire de perto de você.